É isso aí, meu querido, é isso aí, minha querida. Começou, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, o seu programa de toda quarta-feira. É uma honra, uma alegria ter você conosco, tá bom? Eu, pastor Marcelo Vieira, estou aqui com você e eu te peço, vamos comigo nessas próximas horas, nesses próximos minutos, porque hoje o programa tá de alto nível, tá legal, tá bacana, o papo tá interessante, tá bom? É isso aí, eu já te peço, por favor, dá um like, compartilha no grupo lá do seu vizinho, no grupo lá das fofoqueiras, porque eu sei que tem. Compartilha lá no grupo lá da igreja, compartilha lá no grupo da família, no grupo lá da faculdade, compartilha com alguém, porque você se torna um missionário da web. É isso daí, você pode ser um missionário da web, por que não? Você leva a palavra em forma de missão e a vida de pessoas podem ser transformada. Tá bom? Eu quero já te dizer que o programa Resgatando Valores é um oferecimento da Igreja Resgatando Valores. A Igreja Resgatando Valores está localizada ali na rua Zacarias Dias Cortez, em frente ao número 599, no Parque Regina, tá bom? Temos culto lá dia de terça-feira, o culto de ensino, às 20 horas, e aproveita, porque está aí na época do seminário Plano Perfeito, tá bom? Dia de quinta-feira tem culto de adoração ao Senhor. Dia de domingo, às 18 horas, tem o culto com a família, mas chega cedo porque tem gente que está ficando em pé, está lotando todo domingo, tá bom? Sempre uma palavra de Deus, uma palavra direcionada biblicamente para você. E olha, nós estamos no estúdio Os Crentes. Quer conhecer mais? Vem aqui embaixo, aqui na descrição, aqui, quando você for dar o like, você já aperta lá mais, a descrição, você vai ver que o estúdio Os Crentes, você vai achar lá o @, lá você vai saber mais sobre o estúdio Os Crentes, mas aqui nós temos sala para você fazer a sua gravação, seja o seu clipe, sua videoaula, enfim, várias coisas bacanas que você pode fazer, tá bom? E aqui tem uma sala de reunião que você pode ir ali fazer a pauta, tem ali um lugarzinho que você pode fazer uma comidinha especial, se o seu convidado vem de muito longe, às vezes precisa de pagar um hotel, a diária em algum lugar, não precisa. Aqui no estúdio Os Crentes tem um lugar que você pode deixar ali confortável o seu convidado, tá bom? E é isso daí, olha, tem coisas legais, tá bom? Eu quero falar uma coisa para você, que hoje estamos começando com um patrocínio bacana. A dona Irene preparou aqui pra gente, ó, um caldinho gostoso, bacana. Já já o nosso convidado vai estar experimentando também, tá bom? Já vou falar dele pra você que tá aqui, mas ó, a dona Irene Gastronomia, tá bom? Tá ali na rua José Joaquim Gonçalves, 806. Lá tem coisas, N tipos de prato lá, muito bacana, vale a pena. Tem pizza, tem arroz com feijão e um omelete gostoso. Eles entregam na sua casa, enfim, tem muita coisa, vale a pena você dar uma conferida, tá bom? E é isso, hoje eu quero te convidar a ficar conosco mais uma vez e estamos aqui com ele, pastor Orlando, olha esse nome, Mormilho Filho. É isso aí, corta para nós aqui, olha a carinha dele dando risada lá. Ó. E aí? Pastor, é uma alegria ter o senhor aqui conosco. Legal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia sobre o testemunho do senhor, sobre as coisas que o senhor já passou. 40 anos de evangelho, não é 40 dias, não é 40 meses, é uma história, viu a transformação do evangelho no Brasil, porque o evangelho de 40 anos atrás não é o evangelho de hoje. Mas antes da gente dar continuidade, eu queria que o senhor olhasse nessa câmera aqui e falasse as credenciais do senhor, a igreja que o senhor congrega. Quem é o senhor? Quem é o pastor? Bom, meu nome é Orlando, né, como ele já falou. Eu sou pastor desde 93, mas desde que eu me converti, no ano de... eu me converti no ano de 83. 83. Eu senti de pregar o evangelho, sair pelas ruas, né? E eu senti a necessidade de falar para as pessoas daquilo que eu conheci, porque foi muito forte. Deus mudou totalmente minha família. Então, eu tinha essa necessidade. E, com isso, eu fui desenvolvendo, conhecendo muitas pessoas, porque na rua você conhece muitas pessoas. Conhece pessoas
que não são cristãs e conheço pessoas que são cristãs. Então, eu conheço muita gente, conheço muitas igrejas, muitos irmãos, e isso facilitou eu pregar o Evangelho, porque eu descobri que o Evangelho não é de uma igreja, né? Porque quando você cresce só numa igreja, parece que aquela doutrina, aquela direção é a certa, a pessoa fica defendendo aquilo. Mas nas ruas, como eu conheci muita gente desviada, muita história, muita... Gente, a rua é um tremendo de um lugar de ensino, né? Então, eu acredito que eu fui ensinado pela rua. O senhor aceitou Jesus em 80? Aceitei Jesus em 83. Falando de igreja brasileira, de 83 para 2025, qual que é o diferencial que o senhor vê? O diferencial... os dois pontos têm coisas boas, né? Porque na época era bom, mas tinha muito radicalismo. Certo. Aí precisava liberar muitas coisas, mas liberou em excesso, você entendeu? E hoje nós estamos vendo um problema muito sério, que se não tomar cuidado, daqui a pouco vai liberar tudo. Então, tipo assim, o evangelho vai ficar cada vez mais diluído. Então, eu peguei uma época que o negócio era bem integral, né? Mas precisava, para as pessoas entender, precisava você diluir um pouco, sabe? Que nem Paulo disse que você não pode dar um alimento muito forte para o carnal. Certo. Né? E tem muitas crianças que precisam comer o alimento certo. E às vezes a gente quer dar feijoada para o pessoal na rua, você entendeu? Feijoada espiritual. Então, acho que tem que encontrar essa maneira de como chegar. Porque a minha preocupação mesmo, como cristão, não vou nem dizer como cristão, porque parece que eu sou um cristão, assim, eu tenho que fazer algo como... Não, como um salvo. Porque o que Jesus fez para a minha vida, eu quero compartilhar com as pessoas. Então, eu entendo que naquela época era mais difícil compartilhar, com certeza. Hoje está mais fácil. Mas está mais fácil, mas está mais complicado, porque parece que as pessoas estão liberando tudo, qualquer coisa para você se converter. Então, velho, não precisa fazer nada. E eu sinto que naquela época a gente fazia até exagerado, mas é melhor exagerar que nem nossas mães. Cuidaram de nós exageradamente, mas fizeram filhos bons. E hoje os pais que estão liberando tudo, os filhos crescem sem noção, né, de respeitar a autoridade. Então, eu acho que essa é a diferença daquela igreja de 83 para essa de 2025. E nesse tempo, quantos testemunhos o senhor tem para contar, hein? Muita coisa aconteceu. Sim. O senhor lembra, assim, um fato da história do senhor, assim, que o senhor podia compartilhar conosco? Bom, só o começo da minha conversão já foi um negócio muito forte, né? Porque, por mais que a gente tá aqui com os manos, né, do hip hop, na época não tinha isso não, né, cara? Não tinha essas coisas. O rap era do Satanás, era... Não tinha... Eu não conheço muito o movimento, mas não tinha esse pessoal tão que é hoje, sabe, meu? Parece os caras estão tudo equipados, entendeu? A bombeta e tal. Tinha essas músicas, né, tal, mas era um grupo mais... Parece que estava inventando a coisa. Era um pessoal mais... Mauricinho, né? De repente entrou uma turma mesmo, que vamos lá, que vai lá e tal. E o negócio ficou sério, mano. O negócio tomou o corpo e virou uma cultura forte demais. Certo. E eu me converti, na época... Eu fui de uma cultura do rock and roll, cara. Eu sou do rock. Oficina G3, Cátis Barnett. Não, eu tô falando antes de ser cristão. Antes de se converter. Eu era roqueiro doido, cara. Cabeludo, doidão, muita droga e muita viagem. Alucinógica, né? Cogumelo, ácido. E aqueles rocks lá, né, que a gente virava à noite e tal. Na minha época de roqueiro, não era o hip hop, era o black. Era a música black, cara. Era tipo Charles Brown. Sei. O cara fazia pra lá, pra aqueles cabelão, aqueles pente, cara. E eu era roqueiro. Eu lembro que uma vez eu estava em Parelheiros, cara, fui lá curtir um rock e entrei no lugar errado. Era só negrão, cara, com aqueles cabelos desse tamanho, que eles balançavam assim. Quando eles me viram, eles falaram, vou te comer, cara. Tipo assim, aquela violência, tinha violência, guerra de gangue. Mas aí, cara, eu fui partindo pro rock e tudo, mas aí eu me perdi no caminho. Porque aquilo que era uma curtição de música tal, virou uma perturbação em casa. De 7 irmãos, 5 começaram a usar drogas.
Mas a família do senhor já era cristã? A minha mãe, eu lembro que eu nasci, eu não lembro de uma vida comum, eu lembro de uma vida na igreja. Porque minha mãe foi aqui da Assembleia de Deus de Santo Amaro. Certo. Não nessa que é um prédio bonito de vidro, ela foi daquela da São Leônidas. Do Galdino? Do Galdino. E não era o Galdino, era o pastor Antônio Rosa, que eles morreram num acidente que eles foram num congresso lá no Rio de Janeiro, e na ponte Rio-Niterói, ali eles bateram, morreu o pastor Antônio Rosa, morreu o pastor Lima. O Galdino tem um olho com problema por causa desse acidente. E eu era pequenininho, cara, e eu tinha pavor daqueles irmãos, eu tinha pavor porque a igreja tinha uma música, né? A gente era pobrezinho, então a gente ia a pé para a igreja, né? É. E aí a gente saía da igreja e o coral cantava assim, ó: cuidado, não olhe para trás, que o Senhor certamente verá. Cara, e eu saía para a igreja, né? Eu saía, meu irmão olhava para trás, eu falei: João, não olha para trás não, cara, não olha. Eu vinha apavorado, porque meu irmão era, tipo assim, muito corajoso, né? Como é que esse cara olha para trás, mano? O Senhor certamente verá, mano. E a outra coisa, eles falavam muito que a igreja ia subir, e eu sentia que a igreja estava subindo. Aí eu saía e falei: mas eles falaram que ia subir. Olha a mentalidade, cara. Porque não tinha no culto da noite, não tinha o culto para as crianças. Certo. Você entendeu? Então você tinha que engolir tudo aquilo, aquela feijoada, irmão. Né? Eu sei que o senhor não terminou a conversa, mas eu só preciso de abrir aqui um parênteses aqui. Sim. Aí talvez está a importância de, às vezes, ter uma sala para as crianças e falar a linguagem com delas, certeza, né? Pelo amor de Deus, ainda mais Bíblia. Exatamente. Nós adultos mesmo já temos dificuldade, imagina a criança. Eu vejo muitos pastores que condenam, tipo, a salinha das crianças, mas o problema não é a salinha das crianças, eles ficarem... O problema é o que é aplicado lá para elas, né? Porque tem linguagem para adulto que elas não vão entender. Sim. E vão acabar agindo como o senhor agia quando era criança. Eu ficava apavorado. Mas, desculpa, atrapalhar aí, eu só... Não, mas você está certo, mas eu fico até admirado algum pastor criticar isso. É porque talvez o pastor tenha encontrado nas igrejas, em vez de uma sala para ensinar, uma sala de esconder criança. Ó, fica aí, aguenta esses meninos aqui, que a gente tem um culto sério para fazer ali. Né? Então, não é assim. Criança tem um louvor tremendo, criança é batizada com o Espírito Santo, criança Sim. tem comunhão com Deus. Né? Então, a gente cresceu nesse ambiente. E os obreiros da igreja, eles eram duros também. E a gente, pensa minha mãe. Meu pai, um bebum. Era o coroa do bairro, bebum pra caramba, cara. Zoeira ele. Minha mãe é crente. Ela ia para a igreja com 7 filhos, saía ali de Campo Grande e ia para Santo Amaro de a pé. Nossa. A gente ia. Quando voltava, meu pai socava minha mãe. A minha infância, eu lembro meu pai vindo para a igreja e apanhando a minha mãe, uma surra feia. Aí, quando minha mãe era tomada, às vezes, quando ela deitava, meu pai chegava e começava a molar a faca, na cozinha. Pronto para matar ela, cara. Nós pulávamos em cima da nossa mãe. Pai, não faz isso, não faz isso. Ele vinha. Não, porque você saiu com os pastores, você isso... E não tinha acontecido nada disso. Minha mãe era uma mulher fiel. Só que os obreiros da igreja... Só que as pessoas da igreja não soube dar uma atenção para minha mãe e nem para nós, crianças. Até porque a gente era muito pobrezinho. Eu não estou criticando a igreja, mas eu acho que a igreja precisava prestar mais atenção nisso. Sim. Hoje, uma criança na igreja, às vezes o irmão fica irritado. Imagina 7 crianças. Então, minha mãe se perdeu. Acho que ela falou: bom, eu vou sair do meio, porque eu estou pesando lá, entendeu? Só que minha mãe sai, e no momento que a minha mãe sai, aí, alguns anos, eu com 14 anos, já fui fumar um baseado. Entendeu? 14 anos? Com 14 anos. E naquela época, fumar um baseado era um negócio complicado. Só bandido mesmo, cara. Sim. Os caras que fumavam baseado no meu bairro era bandido, era assaltante de banco e tal, entendeu? Mas eu entrei. A princípio, eu nem queria saber, porque eu era trabalhador, eu não era malandro, marginal. Comecei a trabalhar de office boy, mas aí eu conheci uns motoqueirinhos lá, a gente começou a fumar umas maconha. Tanto é que a primeira maconha que eu fumei foi aqui na Guido Galói. Me trouxeram aqui. Os caras até não queriam dar para mim, né? Falaram: não vem para cá não, você é muito novo. Eu falei: não, eu quero experimentar isso aí. Cara, eu experimentei, eu fiquei com medo, fiquei apavorado. Não vi a hora de tomar um copo de leite. Falei: o que eu estou fazendo aqui, mano? Quando eu estava com os caras, né? Até fiquei legal. Mas quando os caras me deixaram sozinho, virou um pavor. Eu não vi a hora de chegar em casa,
tomar um leite. Só que tem o seguinte, você fica apavorado, é que nem play center, você quer ir de novo. Sim. Ó, a adrenalina foi boa. E nessa eu viciei. Eu sou o primeiro a usar droga em casa, dos 7 filhos. O senhor era o mais velho? Não, eu era o do meio. Certo. Mas eu era o mais curioso, né? Mais curioso. E aí eu entro nessa, cara. E quando eu entro nessa, minha mãe já não está mais na igreja. Ela já tinha saído. E meus irmãos tudo saído. E meus irmãos começaram a achar eu um cara diferente, porque cabeludo, né? A questão não é só o cabeludo. O homem é complicado, né, na adolescência. Normalmente você se veste, você se arruma, você está de olho numa mina. Certo. Tipo assim, pô, ela vai... Então você começa a se arrumar para alguém. Porque eu comecei a ver aqueles caras cabeludinhos, aqueles caras assim, com as minas e tal. Eu falei, nossa, meu mano, eu sou careta. Agora, o muito louco, cara, é que você começa a viver a vida dos caras e depois você não consegue mina. Porque você fica tão doidão, cara, que agora você pode ter as minas, mas você prefere a droga. E nessa aí eu fui me afundando. Aí arrumei uma menina muito legal, né, que é a mãe das minhas 2 filhas. Eu tenho 2 filhas, né? Uma é presbítera de uma igreja e a minha outra filha é pastora, né? Beleza. Junto com o marido lá. Ela, inclusive, está em Orlando, lá nos Estados Unidos. Eles estão lá com uma obra. E uma menina que eu ia abortar na época de doidão. Quando eu encontrei a mãe dela, a gente começou, né, aquela coisa de se relacionar, acha uma construção, vamos entrar lá, transava ali e tal. Vida louca, né? Rouba um vinho no supermercado, vamos tomar, né? E louco, cara, também, porque eu vinha de um ritmo de Assembleia de Deus. Mesmo pequeno, eu sabia que os negócios lá eram diferentes. Mas quando o senhor ia para esse mundo, assim, fazer essas coisas e tal, não tinha nenhum temor, assim? Como que era nessa época? Não tinha, assim, meu... Não, sempre tive temor de Deus. Estou fazendo tipo, algo, estou fazendo algo coisa errado, errada. cara. Mas eu estou fazendo coisa errada, mas é legal, eu preciso disso. E eu vou fazer só uma vez. Eu não vou repetir de novo. Quando você vai ver, você está indo. Ninguém está vendo, só dessa vez. Só dessa vez. E aí eu fui me embalando. E eu comecei a ter necessidade de drogas mais pesadas. Então eu comecei a tomar comprimido, comecei a cheirar cola, Eu fiquei doido. Cara, um dia eu fiquei tão doidão com 15 anos, que lá no cemitério ali de Campo Grande, eu não lembro, meu irmão que fala para mim. Eu fiquei possuído, eu deitei em cima de um túmulo e comi as flores do túmulo. Meu irmão, depois que eu fiquei legal, ele falou, Orlando, você comeu as flores do túmulo e você falava que você era o rei da maconha. Meu Deus. E eu gritava, cara, que eu estava todo possuído mesmo. E quando eu saí do cemitério, eu pulei no meio de um jardim de espinheiro, aqueles espinhos antigos que fazia cerca antigamente, pulei dentro. Não sei como, tinha um carinha, que hoje é até pastor, mas era um cara terrível, chamado Zé Cascão, ali da Vila Isa. Ele era pai de santo. Aí ele me pega, tenta tirar o espírito de mim, ainda eu fico irado, começo a comer cigarro, e foi um negócio feio. Volto para casa, detonado, fedido. E minha casa era pobrezinha, o tanque nosso de lavar roupa era um tanque meio quebrado, assim. E embaixo era barro. Passei pela minha mãe, onde eu fui dormir? Debaixo do tanque, no meio daquele barro com aquelas coisas verdes, né? Com lodo, essas coisas. É. E minha mãe vendo tudo isso. A minha mãe vendo tudo isso, eu fico pensando ela como uma mulher que foi do círculo de oração da igreja. Eu acho que isso foi frustrando tanto ela. Tipo assim, cara, eu saí da igreja para ter paz e a coisa ficou pior, cara. O senhor atribui essa situação do senhor ao que o seu pai era, ou foi a atitude mesmo, a vontade do senhor que não, vou para esse mundo aí? Eu acho que os gatilhos são vários. Não existe um só gatilho. Porque o riquinho, que tem pai direitinho também, que dá tudo para ele, tem um gatilho também que talvez meu pai esteja dando atenção demais. Ele acha que eu não sou o cara, você entendeu? E eu quero mostrar para o meu pai que eu sou independente. Certo. Aí tem um gatilho daquele, meu pai não liga para mim, então eu vou mostrar que eu vou me virar no mundo. Então são os gatilhos do próprio pecado que está em nós. A gente quer partir para cima, a gente quer ter experiências. E eu acho que, por mais que meu pai fez tudo isso, eu penso que o gatilho foi isso. Mas eu acho que o próprio homem, ele tem essa curiosidade pro mal, você entendeu? Independente. Minha mãe era legal. Por que eu não respeitei minha mãe? Minha mãe era legal, uma mineira, cara.
Pensa numa mulher, gente boa pra caramba. Por que eu fui zoar minha mãe? Se eu falar, não, o problema do meu pai... Ô, Landon, mas peraí. E a sua mãe? Que ela merecia isso, cara? Não merecia. Você que está nos assistindo aí, você está vendo? Ah, mas a culpa é isso, a culpa é aquilo, mas eu faço isso por causa daquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. E a parte boa da sua vida? Olha só, e a minha mãe? Nossa, minha mãe dava vida por nós, mas cara. E isso daqui? Olha, tira o horizonte, tira o foco do seu erro de um ponto e leva para outro ponto que você vai ver como a sua vida vai melhorar, cara. E outra coisa também, talvez você vai fazer as coisas erradas, no seu coraçãozinho dá o temor, aquela vozinha falando, olha, você está fazendo errado. É Jesus, é o Espírito Santo falando para você, volta à casa do Pai. E aí você tá, não, é só dessa vez, é só dessa vez, é só dessa vez. O pastorzão aqui teve a chance de voltar. Talvez você não tenha a chance de voltar. Então, volta logo para a casa do Pai e esquece essa vida que você está passando, querido. Porque talvez você não tenha outra chance, tá bom? O Senhor, Ele dá várias, mas chega uma hora que o anzol aperta e aí já era, tá? Então, aproveita. Teve chance para o pastor e, em nome de Jesus, hoje vai ter chance para você também. E eu penso assim que uma das razões de eu ter encontrado Cristo foi as orações da minha mãe. Porque por mais que ela saiu da igreja, ela era uma mulher muito séria na igreja. Então eu acredito que de alguma forma essas orações ficaram diante do Senhor. E quando ela viu 7 filhos, 5 filhos, tudo largado, cara. Imagina, 5 filhos na droga, minha irmã, cara. Minha irmã, cara, nossa, mano. Hoje está tudo crente. Deus fez uma obra com todos nós. Mas Foi o senhor que apresentou a droga pro foi, de uma certa forma foi. Porque o problema da droga não é a droga, é a cultura. Você não oferece droga, você oferece uma cultura. Olha a música que eu ouço, olha a roupa que eu visto, olha a mina que eu tenho. Aí olha o preço, qual é o preço? Começa a fumar uma maconhinha comigo. E você não vai muitas vezes pela droga. Até pelo contrário, a primeira vez que eu usei droga, eu fiquei mal, cara. Meu, toma uma pinga pela primeira vez, te queima todo. Você o senhor fala... foi pelo quê? Pelo embalo? Pelo embalo. Porque eu vi uma turminha legal, o estilo deles, você entendeu? É um padrão diferente daquele quadrado. Aí você quer entrar, meu. Você fala, pô, mano, como é que eu faço para entrar nessa turma? Porque, de uma certa forma, eles até tentaram que eu não entrasse. Certo. Eu entrei, por quê? Porque o ser humano é exatamente isso, já está lá desde o começo, né? Não coma do fruto. Mas vem a vozinha, mas por que não? Então, esse por que não está destruindo uma par de gente, não só nas drogas. O cara está casado direitinho, meu. Aí ele encontra uma secretária linda lá na empresa e vem o por que não, cara. Meu, ele se arrebenta, cara. Eu tenho falado, olha, quantos pecados bastou para Adão sair do jardim? Um pecado. Talvez esse pecado que a pessoa está falando que não tem nada a ver, vai ser o... É esse, cara. E aí a pessoa fala, não, a Bíblia é muito longa. Eu falo, meu amigo, Adão tinha só um versículo. A Bíblia... Adão não andava com Bíblia, andava com recado, mano. Não toca nisso, cara. Não toca nisso. E ele mas agora a Bíblia é complicada. É tudo complicado porque o negócio ficou exagerado e você tem que se achar lá dentro. Porque Adão era só aquilo. E a coisa virou de um tal jeito que agora você vai ter que se descobrir lá dentro da Bíblia. E você vai se descobrir, e cada um vai descobrir a sua razão e vai se libertar, né? E aí, nesse processo, irmãozão, eu doidão, né, cara? Já estava me perdendo, usando droga muito pesada, né? Mas nunca pensei em assalto, roubo, essa coisa toda. Só que, às vezes, eu comprava meio quilo de droga, 1 quilinho, e fazia as embalagens, né? Que na época era Gâmbia, Quina, Galo, Galinho, que era, acho que dava 2 baseados. E eu fazia e vendia. Mas assim, não tinha biqueira, não era chamado biqueira. Era novidade no bairro. Quem tem dessa vez? Então eu comecei a vender também. Comprei uma moto. E eu fui ficando eu fui virando Hulk, cara. Eu ganhei um apelido de Hulk e eu comecei a ficar um cara, assim, considerado. Aí você também já valoriza a consideração. Eu sou o Hulk, mano. Você entendeu? Eu sou o Hulk, mano. E aí você já faz parte da turma. Mas você não é feliz, cara, porque à noite você chora.
Você está vendo sua mãe magoada. Porque você não chega em casa, sua mãe fala, ô, Hulk, e aí, como é que foi, mano? Você chega em casa, a mãe fala, oi, Landinho, você dormiu essa noite? Fala, mãe, não é Landinho. Mãe, pá. Então você começa a querer impor dentro de casa. Aí eu fui me perdendo. Aí que eu encontrei aí num rolê de moto, uma menina subia para mim, fio, parei a moto. E aí a menina, né, que é a mãe das minhas filhas, falei, vamos dar um rolê? Ela, vamos aí. Aí ela era maluquinha também, fumava maconha, eu também, eu acho que eu tinha 16 anos, 17. Já saímos, daqui a pouco saí de novo, aí ela já engravidou. Ela engravidou. Primeira coisa que eu fiz, eu comprei os remedinhos para abortar. Nós dois topamos. Mas quando a gente foi executar, a gente falou, não, isso não, cara, tirar uma criança, abortar não. Abortar não. E eu apavorado, porque eu já estava tomando muito comprimido, muita química. Cheguei a aplicar na veia, né? Droga. Aí eu falei para ela, vamos tirar essa criança vai nascer toda ferrada por causa de nós. E na hora que eu fui dar o remédio para ela, eu tinha um cachorrinho, e esse cachorro estava morto na avenida. Não atropelou, não sei o que aconteceu lá com ele. E eu estava com ela com esse remédio que eu tinha comprado, eu quebrei o vidro, falei, não. Foi uma cena tão esquisita, aquele cachorro morto, e toma isso aqui para tirar o filho. Eu falei, não, peraí. Não, isso não. E aí a ideia era tirar a criança, mas aí, não vamos tirar. Aí, olha o pensamento. Vamos deixar nascer. A gente meio assim, com um certo temor de Deus, sem ser crente, vamos deixar na mão de Deus. E deixamos. Nós tínhamos um problema também muito sério, porque quando ela engravidou, quando eu conheci essa mulher, né, que eu não vou citar o nome aqui, mas é a mãe das minhas filhas, eu comecei a ter experiências dela receber espírito. Às vezes a gente estava se beijando e tal, aí descia a pombagira nela, cara. Ela ficava toda diferente, nossa. Então agora eu já não tinha mais um problema de droga. Eu tinha uma namorada, cara, que você não sabia se era a namorada que ia aparecer, se era pombagira, que ela dava aqueles, sabe, irmão? Falei, nossa, mano. E agora você pensa, um lugar que eu ia muito pra gente curtir era o Golf Club aqui. Sim. Eu pulava o muro, né, que eu moro vizinho do Golf. Eu pulava o muro e a gente comprava uns litros de vinho e doidão, cara. Coisa de doido mesmo. E os dois, muita vontade, sabe, andando e tal. Só que nesse ambiente escuro, e eu sozinho com ela, a gente transava tudo. Mas, de repente, irmão, descia o negócio nela. Ela andava que nem cobra, cara. Meu Deus. E eu agora queria lembrar do que eu aprendi lá no Evangelho, quando eu era pequenininho, cara. E não lembrava de nada. Então, eu comprei uma cruzinha uma vez. Falei, eu acho que é porque eu vi filme de vampiro, né? Meu, que você tira um dia... Ai, meu Deus do céu. Cara, um dia ela tava toda possuída, eu peguei a minha arma, né? A cruz. Ela deu uma bica na minha cruz, cara. E ela veio pra cima, eu fiquei apavorado. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu usava esse termo dos crentes. O sangue de Jesus tem poder, mas nada, cara, nada. Teve uma vez, cara, que ela desceu um negócio nela. Ali no Golf Club, cara. Quando eu olhei, tinha 3 cachorros, cara, uns cachorros pretos vindo pra cima de mim, cara. E eu fui roqueiro, fui meio punk, eu andava com umas correntes também. Cara, eu peguei aquelas correntes e falei, cara, eu tenho que atacar esses cachorros aqui, meu, eles vão comer a gente. Eram muito grandes os cachorros vindo pra cima de nós. Só que quando eu olho pra ela, ela começa a andar que nem cobra. O senhor não sabia se corria do cachorro... Ou se acudia ela. Ou corria dela. Ou acudia ela. E ela entrou no mato e entrou. No que ela entra, irmão, a vida é muito louca. Porque quando ela entrou, eu entrei atrás, daqui a pouco ela entra numa casa, mano. Tinha um barraco, meu, no meio daquele mato. Falei, meu, o que tem um barraco aqui, cara? E tinha um amigo meu, que era uns assaltantes assim, e o cara com a arma, assim, limpando a arma. Eu falei, não, isso não é possível, isso aqui é um filme, cara. Meu Deus. Eu só queria beber um vinho e transar um sexo, cara. Eu só queria ficar de boa. Só de boa. Aí, irmãozão, me aparece quem? Me aparece uma senhorinha. Uma senhorinha
bem magrinha, cara. Eu vou cuidar da menininha, um negócio sinistro. Eu vou cuidar da menininha, eu vou cuidar. Falei, Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? A gente pensa nisso, sabe, cara? Aí depois que conseguir acalmar ela, eu volto para casa, ela volta para casa dela. Então ela fica grávida nessa situação que a gente está curtindo, tendo relação. E aí quando fica grávida, o que eu pensei? Tem que abortar, cara. É melhor nós tomar um veneno e morrer junto, né, cara? Porque a gente estava num estado precário. Mas a gente achava que aquilo era curtição ainda. Porque a linha do rock é um negócio complicado, cara. A gente curte umas bandas assim meio demoníacas e tal. Mas é isso que eu ia falar. Assim, algumas pessoas, não todas, né? Por embalo não, é do demônio, isso e aquilo. Mas quando vê mesmo a coisa acontecer, acaba tendo mais medo do que adorando e estando ali naquela situação. Sim, só que agora você não sabe como sair. E como controlar aquela situação. A mãe das minhas filhas, o que acontece? Ela falou que pegou isso porque um dia ela e a amiguinha estavam andando na rua e viu uma bebida lá e tomou. Né? E um dia que elas acabaram indo no terreiro, lá o próprio Espírito falou, você tomou da minha bebida, né? E agora eu não vou deixar vocês. É por isso que... E começou uma perseguição na vida delas. Por isso que tem que haver assim, um respeito com a cultura do outro. O temor, cara, com o desconhecido. Você não sabe do que você está fazendo, cara. Isso eu conheci um piloto, eu conheci um engenheiro de linha de avião, aqui em Congonhas. Certo. O cara tinha o queixo caído, cara. Ele não conseguia fechar a boca. Por quê? Porque levaram ele num terreiro e ele, quando o Espírito veio falar com ele, ele deu um murro, cara, na mãe de santo. Ei, que filhinho, ele, deu nela, cara. O cara recebeu uma situação que o queixo dele caiu. Tentaram ajudar o queixo, não conseguia, ele ficou meio lesado, acabou morrendo. Por quê? Porque você mexe em coisa, cara, que você não sabe. Ela mexia. Agora, só que eu, nessa época de roqueiro também, eu moro perto de um cemitério. Então, sempre que eu ia para um show de rock, alguma coisa assim, para uma sonzeira de rock, aquele cemitério de Campo Grande, você conhece? Sei. Lá atrás não tem mais o portão, mas lá atrás do cemitério eram os despachos. E eu não via a hora da sexta-feira para mim ir lá tomar as bebidas dos despachos. Certo. E tinha dia que eu ficava irritado, porque os macumbeiros demoravam muito, e eu só no muro, esses caras não vão embora logo, cara. Aí eu pegava aquelas pitu com sangue e tudo, cara, punha um tangue dentro. Olha só, cara, como é que eu estava me envenenando. Só que, pastor, muitas pessoas viram e falam assim, talvez as pessoas estão nos escutando. Mas não acontece comigo que nem aconteceu com essa menina. Não acontece comigo que nem aconteceu com o homem que o senhor falou. Mas será que certas coisas que essas pessoas estão passando não é por causa de coisas erradas que fizeram, não podemos dizer errada, né? Mas essas aventuras que fizeram que não era para fazer, mexer com um desconhecido? Porque o mundo real, como que o senhor vê isso daqui? O mundo real, o mundo espiritual, ele é mais real do que esse mundo que nós vivemos. Sim, aqui. como a Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir... Não, a Bíblia, não é que a Bíblia fala do mercenário. Certo. É o mercenário. É os atributos do diabo. Os atributos. Os atributos do diabo é matar, roubar e destruir. Os atributos. A Bíblia não fala que é o diabo ali. A Bíblia fala que um pastor de ovelha, ele cuida. Certo. Um mercenário, ele nunca quer cuidar da ovelha. Isso. Então, não vou usar o termo o diabo. A Bíblia está dizendo sobre o que cuida a ovelha e o que não cuida. O que acontece? O mundo espiritual... Mas pelo contexto bíblico, a gente entende assim, que o diabo, ele... A gente entende que o atributo dele é matar, roubar e destruir. O texto não fala isso. Não fala isso. Mas se ele mata, rouba e destrói, ele vai usar quem? Pessoas. Situações. Ele vai armar laços, vai armar situações onde você vai ser uma presa. Então, por exemplo, eu quando estava entrando naquela situação da macumbaria, de tomar, de comer, de participar daquilo, eu já estava ferrado. Certo. Então, só me ferrei mais. Agora, a mãe das minhas filhas, pela primeira vez que ela fez, ela recebeu uma mensagem. Eu falando com você, pastor, eu lembrei de um menino que tocou no Catinguelê, foi meu amigo, ele era da Assembleia de Deus. Aí
a gente tinha contato com o carinha lá do Catinguele e ele acabou indo tocar lá com os meninos, né, meu? Saiu da igreja. Só sei que numa confusão de um baile lá, de um som, um brigou com o outro, tal, os playboy veio pra cima e mandou bala no meu amigo lá, no Pedro. Pedro morreu, baleado. Tem muita gente que faz bagunça, cara, no baile não é baleado. Mas naquele momento, ele foi baleado. Tem muita gente que acelera o carro, não acontece nada, cara. Ah, não vai acontecer comigo. Realmente não vai, cara. Mas vai acontecer com o outro. Então, você tem que entender o seguinte, que você, na vida, se você não tomar cuidado, você é que nem patinho de parque. Uma hora você vai passar, se você não vigiar, ele vai te acertar. Não é porque você não foi cobrado agora que ele não vai cobrar. E outra, não é porque você bebeu o negócio e não aconteceu nada, não vai acontecer alguma coisa. Porque o meu problema não foi a bebida que eu bebi. O problema é que eu não tive limites na minha vida. Eu comecei a quebrar limites. O ser humano quer quebrar limites. Se tiver uma placa escrito não pise na grama, o que o cara faz? O ser humano quer ir lá e pisar. O cara quer pisar, meu. Não coma. Eu como. Ele é desafiador. Então o que eu estou querendo dizer é que quando eu bebia a bebida, eu já estava largadão, cara. Então eu já estava muito assim, doidão, muito roqueiro. E aí começou a pressão da paranoia. Já estava entregue aí. Já estava entregue. Já estava... Estava entregue, irmão, porque olha só que louco, cara. Os caras vão achar meio loucura a minha vida. É. Mas teve uma mão, eu com meus irmãos, dentro do cemitério, a gente curtindo lá dentro, usando droga, a gente resolveu abrir um túmulo, cara. Só para ver como é que é o cadáver, mano. Então, imagina, você lá, você vê um meio aberto, meu, vamos abrir aqui. Aí eu abri e tal, aí tira mais uma tampa, tá aquele cara, aquele corpo todo seco, né? Seco. Cara, pode parecer mais esquisito. Você acredita que eu peguei um tijolo, mano? Eu peguei um tijolo e acertei e dei aqui, assim, só para sentir o que ia acontecer naquele... Porque eu vi aquelas coisas tudo juntinha. Falei, vou jogar uma pedra para ver se destrói. Aí eu joguei. Subi um pó assim, cara. Sinistro, né? Eu fiz isso, cara, na época de roqueiro. Então, olha só o que eu estava preparando para a minha vida. As cargas que eu estava pegando, por quê? Porque, cara, você tem que fazer... Eu curtia muito Raul Seixas. E Raul Seixas cantava assim, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Viva a sociedade alternativa. Isso que é o complicado. Por isso que eu estou falando que o problema não é a droga, é a cultura. O que a música que você ouve te ensina? O que os seus parceiros te ensinam? O que você ouve? Porque é uma cultura. Ninguém fuma maconha e fica quieto. Ou o cara fuma maconha para ficar mais legal para pegar a mina, ou ele vai assaltar, ou ele tal... Então, você tem a sua cultura. E a minha cultura era essa violência. Tipo assim, eu sou punk. E o punk faz o quê? O punk... Às vezes a gente estava num show de muitos punks juntos, aí a gente desafiava. Quem é que come uma barata? Meu Deus do céu. Ô, irmão. Aí só para o cara mostrar que ele era punk, o cara comia uma barata na minha frente. Eu falei, pô, o cara comeu uma barata. Só que eu não pensava, você não pode fazer essa cara. Você fala, é isso aí, irmão. Você entendeu? Então, agora, você está fazendo o quê, irmão? Você está abrigando tudo quanto é porcaria dentro de você. E eu fui engordando, cara, com as porcarias. E agora, quem? O Orlando. Mas como que nessa época, o Orlando... Quem era, assim, o Orlando, assim... mentalmente, sabe? Emocionalmente... Porque é da hora, sei lá, eu não acho da hora, né? Mas na hora lá que tá fazendo lá, a pessoa tá descolada e tal, tá comendo barata, tá abrindo morto, e tá fazendo isso e aquilo e tal. Mas quando chega em casa, depois de toda essa loucura... Então, quando você chega dopado, aí você dorme. Você chega dopado, você tem que dopar, você tem que beber pra caramba. Então, aí você já não consegue viver a sua vida. Aí você acorda, você quer brigar com a sua mãe, você quer brigar com o seu irmão, e você não vê a hora de tomar uma. Então, agora você quer beber, você não pode mais existir. É porque tem um vazio aí dentro aí. Tem um vazio, cara. E você está mexendo com coisas que, ao mesmo tempo, você tem medo, porque você fez porque você estava enturmado. Mas agora você está sozinho. E você sabe que é uma diferença numa coisa que você faz com uma turma e outra que você faz sozinho. Certo. Torcida de futebol é muito assim. Na turma, você vai lá e mata até um cara. Dependendo do time. Vamos lá, adrenalina, pá. Mas e depois sozinho? Pô, matei o cara. Minha mãe vai saber.
eu vou ser preso. Aí o cara perdeu, irmão. E aquele mesmo cara que fez todas essas coisas com essa violência, quando chega na delegacia, você não acredita que é o mesmo cara, mano. Pastorzão, e nesse processo, como que foi a volta do senhor para o evangelho? Então, nessa situação toda que eu estava vivendo, de loucura, né? Essa coisa de beber, de beber coisas dos despachos, isso ainda foi na vida de solteiro, namorando, vai. Como ela engravidou, a gente resolveu assumir, aí eu casei mesmo, de papel, tudo. Mas aí não deu certo, porque a gente, imagina, trazendo todas essas coisas junto, a gente quis ter uma vida certinha. Eu pus na cabeça, eu vou ter uma vida certinha. Já que essa criança vai nascer, e quando nasceu, era uma menina tão bonitinha, que eu falei, pô, eu vou melhorar minha vida por causa dessa menininha aqui. Cara, de 10 pessoas que eu conheço, que é vida louca, faz esse monte de coisa errada e tal, de 10, 9, quando nasce o bebê, nasce a criancinha, fala assim, agora eu preciso de ter uma... Não, porque eu pensava, irmão, sabe assim, tem hora que você sente que você é podre, mano. Certo. Ó, você é podre e você não vai produzir nada. Agora, eu era um cara podre. Quando eu soube que ela estava grávida, a primeira coisa que eu pensei, é uma menina toda... Uma menina não, é alguém todo esquisito. Quando nasce aquela coisinha fofa, eu falei, nossa, mano, aí você quer... Entendeu? Só que você tem uma dívida, cara. É. Toda aquela zoeira da vida, cara, e agora? Você acha que o diabo vai te deixar, meu? E aí, vai melhorar de vida? Nós é zoeira. Certo. E eu tentando acertar. E eu era hippie, né? Eu fui hippie. Artesanato, tal. Época em Santo Amaro, aqui, Lojas Marisa. Era um daqueles hippies que ficava cabeludo lá, fazendo pulseirinha. Lembra disso aí? Sim. Faz tempo pra caramba, né, cara? Não, mas até hoje, no centro da cidade, tem essa cultura ainda aí. Tem. Eu fui um daqueles lá, junto com a minha ex-esposa, e minha filhinha ficava até deitada nos panos que a gente vendia os trabalhos e tal. Mas aí a gente vivendo essa vida de hippie, aí eu resolvi mudar para Uberlândia, para a gente viver uma vida melhor, sabe? Tinha uns hippies mais tranquilos e tal. E eu estava largando, agora eu só queria beber, não fumava mais droga e tal, porque a droga me fez um mal muito grande. Eu quero até dar um toque para vocês aí, meu. Esquizofrenia, a paranoia, a droga é um gatilho para isso. Hoje a gente vê muita gente matando um outro por causa de droga. Na minha época, o problema dos jovens não era você matar o outro, era o outro enlouquecer. Então eu tive muitos amigos que ficaram loucos, foram para o sanatório. Ficaram loucos mesmo, cara. Grandes líderes de banda de rock, tudo ficaram loucos. Um dos principais fundadores do Pink Floyd enlouqueceu, cara. Mas enlouqueceu mesmo de perder a razão, você entendeu? Não tem mais volta. Certo. Queima os neurônios, não sei como é que funciona. E eu estava caminhando também para o caminho da loucura disso aí. Então, isso foi uma das coisas também que eu falei, Brando, fica da boa, olha, tem uma filha, sabe? Você já está perturbado, você já está com muita mania de perseguição e tal. Aí eu procuro ir para Minas Gerais, viver uma vidinha bacana lá. Mas aí o que acontece, irmão? Eu acho que vai desgastando, todo casal é assim. E a mãe das minhas filhas parou de gostar de mim. Uma mulher que gostava muito de mim parou de gostar, entendeu? E ela começou a gostar de uma outra pessoa, inclusive eu até conhecia tudo, e foi viver com essa pessoa. E isso aí me fez um mal muito grande, cara, porque eu não aceitava, você entendeu? Porque, peraí, tipo assim, não, peraí, eu estou reconstruindo minha vida, cara. Não, isso não, cara, não, peraí, eu tenho tudo agora para dar certo, mano. Tô começando a fazer as coisas certas. Tô começando, certas. Agora eu vou ser legalzinho, cara. E eu, em Uberlândia, eu ficava numa praça, vendendo meus artesanatos, e tinha uns crentes que iam lá pregar, cara. E os caras pregavam e eu não gostava muito, né, meu? Na praça. E os caras, porque Jesus, porque isso, aquilo. E eu pensava assim, pô, esses crentes, mano, pregando em praça, meu. Hoje, o que eu prego em praça hoje, mano? Falei, esses crentes, meu, em vez de, se eu quero ouvir a palavra, eu vou na igreja. Para que eles vêm aqui, né, meu? Eu ficava pensando, né? E Deus trabalhando comigo ali. Eu acho que ele falava, eu vou te catar, rapaz. Eu vou te catar.
Eu lembro que um dia estava eu e a mãe das minhas filhas, assim, em casa. A gente comprou um litrão de vinho, cara. Tipo assim, vamos se divertir, mano. Me chega um casalzinho de evangélico lá batendo palma. Sabia que Jesus te ama, sabia, tal, tal, tal. E eu não O via senhor a hora... estava na praça? Eu vendia o artesanato na praça. Tá, mas nesse dia foi na praça. Nesse dia eu estava em casa, Em casa. com a mãe das minhas filhas, e a gente, de boa, vamos curtir hoje. Me aparece um crente lá, sabe esses crentes? Na casa do senhor? Na minha casa, lá em Uberlândia, em Minas. Esses crentes chatos, cara, que vivem... Eles falam rindo, cara. Você sabia que Jesus te ama, ele é maravilhoso. Eu falei, caramba, que cara chato, mano. Esse cara não percebe. Não via a hora. O cara foi embora, irmão. Tomamos vinho e eu nem aí pro crente. Mas Deus já estava falando comigo, né? E eu fui duro. E eu acho que a minha dureza, Deus já estava usando os crentes. E a mãe das minhas filhas, ela já estava querendo dar um passo para Jesus. Eu percebi na época que alguma coisa, ela falava, pô, a gente podia. E eu logo mudava de assunto. Precisou ela ir embora. Se desinteressou por mim. Fiquei sozinho. Levou minhas 2 filhas. Aí eu só comecei a beber, irmão. A minha vida era beber. Beber, cair na rua. Meus artesanatos eu ia fazer. Chorão, tentei me matar. Aí fiquei muito mal, cara. Fiquei muito mal. Cara, eu fiquei muito mal, irmão. Aí eu pensei assim, cara... É horrível, cara. Oh, irmão, droga é vício. E amor também, mano. Irmão, esquecer uma mulher é terrível, Meu cara. Deus Nossa, do céu, irmão. Você só sabe que ama quando perde, mano. Quanto tempo que o senhor ficou com ela? Mas fiquei pouco tempo, cara. A gente ficou o quê? Eu acho que foi uns 4 anos. Certo. Mas foi o suficiente, cara, para me perceber que ela fazia parte do meu crescimento. Tipo, meu, para com isso, cara. Para com isso, cara. Veja bem, eu vou me comportar, eu quero crescer, eu quero viver, eu quero isso, quero... E ela, eu também quero, só que agora eu vou viver outra vida. Agora eu quero construir uma família, eu quero fazer as coisas tudo eu querendo certinho isso. E tal. E ela também, porque no pensamento dela, ela também estava querendo alguma coisa boa para ela. Certo. Porque uma hora um enjoa do outro, infelizmente é isso, podia os dois enjoar junto, né? Tipo, os dois falam ao mesmo tempo. Enjoei. Mas não, sempre tem um que fica mais, né, tal. E aí... Ela vai embora e ainda foi morar com as minhas 2 filhas, tal, porque eu não tinha nem condições de criar as filhas, tal. Estava muito mal. E aí, irmão, eu estava aonde? Eu estava acabado, irmão. Pensa, um cara acabado, inchado. Chegava em casa para dormir, comia, bebia. Isso com 23 anos, cara. Caramba. Com 22, 23 anos, né? Um dia eu ouvi uma música, cara, na Maria Bethânia, cara. Maria Bethânia. No Largo 13 de Maio, eu tô lá ferradão. Aí algum marreteiro lá tava vendendo CD e tinha uma música assim: olho nos olhos, quero ver o que você faz. Ao me ver que sem você eu posso bem demais. Quando você me deixou, meu bem, me disse para ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci, mas depois, como de costume, obedeci. Você lembra dessa música? Não lembra não, né? Ô, pastor, não sou dessa cultura aí não, pastor. Matusalém cantou ela. Já faz tempo esse daí, hein, pastor? Esse daí é outra geração, pastor. É outra geração mesmo, outra cara. Geração. Olha lá, Jesus falou comigo com uma música, cara. Porque, ó, quando essa música falou, olha nos olhos, quero ver o que você faz, ao me ver que sem você eu posso bem demais. Por quê? Porque eu estava aqui. Quando o senhor viu, o senhor pensou o quê? Hã? É isso que o senhor fala agora. O senhor ouviu e agora? Não, eu ouvi e falei, cara, esse cara é feliz, mano. Por quê? Porque, cara, quando você apaixona por uma pessoa, você olha pra ela, você desmonta. Certo. Você chega lá e é o seguinte, mano. Fica comigo, cara. Eu não preciso de você, cara. Eu vou me matar. Sabe? E você quer ser duro, cara. Mas paixão é um negócio meio louco, cara. Paixão misturada com perca, com remorso. Ô, pastor, então assim, ó, o processo de salvação do senhor foi uma multiforme graça de Deus. Usou algo que é... Que não foi nada de libertar de droga, de nada. Libertar de uma frustração, cara. O senhor falou assim, aí Deus... E aí? Aí, cara, quando eu ouvi essa música, eu falei, Deus, faz isso comigo. Para que quando ela me olhar, ela olhar assim e falar, pô, como é que você tá bem? Porque uma pessoa, irmão, quando você tem uma pessoa que gosta de você,
Não estou falando que ela tinha essa maldade. Mas quando você tem uma pessoa que gosta de você, você gosta que ela gosta de você. Por mais que você não quer ela, você fala, haha, olha o cara que gosta de mim. Quer ver? Chama até as amiguinhas, vem ver. Ó, quer ver? Oi, Maria. Tudo bem, Maria? Seu cara, olha, mano, o cara não se esquece de você. Então, cara, eu tinha essa frustração. Porque eu pensava, meu, por que eu amo? Por que eu gosto? Por que eu não paro de pensar nela, cara? Por quê? Só que eu faço tanta expressão que às vezes tem alguns até que falam, meu, você conseguiu esquecer ela? Aí o senhor... Pô, cara, mas não, consegui e tal. Ela casou, hoje já está casada, já aí tem... O senhor foi para... Aí o senhor teve esse processo... Aí eu tive o processo, eu falei, Deus... Aí o senhor foi para a igreja logo? Não, aí eu falei, Deus, só que eu estava com o coração arrebentado. Aí o que acontece? Aí... Um dia eu estou na Praça da Sé, eu entrei na editora Saraiva. Eu falei, eu vou comprar um livro, eu vou começar a ler, eu vou mudar a minha vida, sabe, cara? Eu queria ser positivo, aí comecei a fazer alimentação natural, sabe? Aí eu falei, não, vou me cuidar, cara, por quê? Olho nos olhos, quero ver o que você faz, ao me ver que sem você, eu posso. E um frustrado, né, cara? Eu vou mostrar pra todo mundo que eu posso. Cara, tem gente que vive um sufoco, cara. Cara, como eu amo ser crente, cara, como eu tô livre de tudo isso, cara, não preciso provar nada pra ninguém. Eu preciso achar eu mesmo e viver com Deus. Mas, cara, eu fiquei numa situação, meu, que lá no centro da cidade eu comprei um livro chamado 1001 Provérbios. E lá tinha provérbios de grandes homens que passaram pela terra, as máximas, né, desse, daquele, Martin Luther King e tal. E tinha um lá, cara, que Pedro falava para Jesus, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Jesus falou, não, 70 vezes 7. Quando eu li aquilo, eu achei ridículo aquilo, mano. Falei, como perdoar 70 vezes 7, cara? Como perdoar 70? Eu não perdoo uma. Eu não perdoo uma com o que me fizeram, eu não perdoo uma. Mas eu não falei isso para ninguém, eu fiquei dentro de mim, entalado. Eu fiquei com raiva de Deus. Falei, Deus, que sacanagem, né, Jesus? Eu acho que aquele menininho que frequentou a igreja, a Assembleia, eu acho que estava agora falando, Deus, que sacanagem, né? Eu perdoo, mas o que eu ganho com isso? Porque aqui só está dizendo que perdoa. E eu não ganho nada. Aí eu vou ser o quê? O bobão? Só perdoa. E eu comecei a ter esse baque, sabe? De vários dias. E aquele texto não saía da minha cabeça, cara. E eu ferrado, querendo melhorar a minha vida, pedir para Deus melhorar a minha vida. Aí um dia eu estou andando assim, Deus falou, Deus sentindo, não é que eu nunca ouvi a voz de Deus, assim, a voz não. Mas Deus punha pensamentos na minha cabeça. Aí ele pôs um pensamento assim, Orlando, não é você que tem que perdoar 70 vezes 7. Mas como assim? Eu falei, você precisa ser perdoado 70 vezes 7. Meu Deus. Porque você só fez mal, cara. Você zoou com a sua mãe. Deus, irmão, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo convence a gente do pecado, aquele dia ele me pegou. Irmão, ele apresentou uma folha desse tamanho. Olha desde o 14, desde pequeno. Irmão, eu vi tanto pecado na minha vida que eu falei, meu pai, não. Literalmente, cara. Um telão do pecado condenado. Passou falei, Deus, na sua frente. Eu estou condenado. Não é 70 vezes 7, o senhor tem que perdoar muito mais que isso. Eu esqueci do casamento, esqueci de todo mundo. Eu só via eu e o juízo. E Deus dizendo, você acha que eu devo julgar ela ou julgar quem que for? E você? Quem é você? Aí eu falei, cara, que vergonha, cara. Eu sou um cara muito mau. Eu não sabia que eu era mau. Cara, com tudo isso que eu aprontei, eu não sabia que era mau. Tem muitas pessoas que acham que é bonzinho porque, tipo, talvez não mente, não rouba, ou está fazendo mal só para ela, só... Né? Eu só bebo só, isso daí não é errado. Mas se você for olhar o contexto da história, cara, você é um cara mau. Não, mas você falou que tem gente que não mente, e tem gente que mente, que mata, que rouba, que faz tudo, e ele acha que ele é bom, porque ele tem uma justiça própria. Não, mas ele sempre tem uma justificativa. Quando Adão pecou, o que ele fez? Ele foi lá, se escondeu e colocou folhas de figueira. Sim. Mas aquilo dali não cobriu o erro dele. Sim. O que Deus fez? Deus cobriu ele com a pele de um animal. Simbolizando quem? A justiça de Jesus Cristo na cruz, que é o Cordeiro que foi morto por nós. A nossa justiça, por mais bonzinho que nós sejamos, nunca equipará à justiça de Deus. Nunca chegará perto da justiça de Deus. Sim. A gente pode nunca ser aquele Mauricinho que nunca só faz coisas boas só.
mas mesmo assim não nos justifica perante Deus. Agora, pastor, ó, não justifica. Agora, pelo cara ser bonzinho, até a gente olha, pô, mas o cara é bonzinho. Agora, imagina um cara que é do mal, cara. Por que ele tem essa consciência que ele não é do mal? Por causa do pecado, né, Então, por causa do pecado. Então, é exatamente isso que Deus me mostrou. Porque Deus falou, ó, ela sabe por que ela não quer saber de você, mano? Porque você, mano, você não tem nada a ver, cara. Você aprontou, cara. Quantas vezes você tem relação e vira as costas? Porque o homem, cara, às vezes só quer saber de sexo, né, meu? Tal. Então, vai dormir. Não conversa, não troca mais. Você vai conversar comigo, mano? Ah, não enche. Pô, irmão, pelo amor de Deus, cara. O cara tá preparando o ninho, mano. Certo. O cara tá desrespeitando, porque ele acha que só porque comprou a comida e tal. Então, o homem não sabe lidar. É que o provedor de casa não é só o provedor financeiro, Não, é o provedor emocional, espiritual, Sim. afetivo. O emocional é muito forte. E a mulher é muito emocional. Certo. Mas, irmão, a gente vem pro mundo que a gente nem sabe quem é a gente. Como é que a gente vai saber quem é a mulher, cara? Você acha que uma mulher é só uma mulher? Não dá para entender. Mas, irmão, a mulher, cara, é um negócio complicado. O Cláudio Duarte diz que a mulher tem várias caixinhas, abre todas ao mesmo tempo e nós só temos 2, abrimos uma de cada vez e olhe lá. Então, eu vou te falar até uma coisa a mais, pastor. Então, não é questão porque o cara drogou, porque o próprio homem que é muito certinho, ele pisa na bola com a mulher também, cara. No centro da cidade, eu tava num processo de querer mudar de vida. Aí começou a acontecer umas coisas interessantes. Eu entrava na igreja católica ali da Praça da Sé e comecei a fazer umas orações. Né? Eu estava com muita vontade de mudar, mas não tinha conhecido Jesus ainda. E eu querendo mudar. E foi nesse dia, orando lá na igreja da Praça da Sé, que eu saí, encontrei a livraria Saraiva, que tinha ali na Praça João Mendes, tem até hoje. Encontrei um livro do 1001 Provérbios, que falava sobre perdoar 70 vezes 7 e tal. E aí eu comecei a pensar, né? Quando Deus mostrou para mim que eu estava errado, que eu era o cara que precisava ser perdoado, falei, pô, Deus, eu quero pedir perdão também. Só que eu não queria nada com a igreja. Eu comecei a acertar minha vida com Deus. Eu tinha uma irmã, hoje ela é uma missionária, a irmã Helena. Ela é de Minas Gerais. Eu cheguei na casa dela, ela morava ali naquela favela que tinha, na época era uma favela mesmo, ali perto do shopping Interlagos, não sei que favela ali do Morro, não sei se é do Morro da Macumba ali, era uma favelinha. Eu fui visitar minha irmã, e minha irmã estava com um baseado desse tamanho assim, fumando, com o marido, a criancinha dela tinha acabado de nascer, né, estava lá na caminha, e eu chego na casa da minha irmã assim, né, falei, Lena. Aí ela, você vai fumar? Não, eu não estava fumando, não estava mais bebendo. Irmão, eu estava querendo ser alguma coisa, cara. Eu estava muito mal, mano. Eu acho que ali eu estava perto de tirar minha própria vida, porque não tinha mais significado na minha vida. Falei, pô, eu preciso melhorar, cara. Aí eu encontrei uma biblinha, daquelas azulzinhas dos Gideões, toda meia comidinha na ponta. Falei, Lena, dá essa Bíblia para mim, meu. Aí a minha irmã, muito louca, né, meu? Aí vai virar crente, mano. Ei, meu Deus. Eu lembro desse termo que eu usei para ela. Eu falei, Helena, só se for. Porque se eu conseguisse virar alguma coisa, ia ser tão bom para mim, né? Já pensou se eu conseguisse ser alguma coisa? Porque eu não consigo ser nada. Então vai virar crente. Você dá essa Bíblia? Irmão, você acredita que eu li essa Bíblia? Você ir para a igreja, entendi tudo, cara. Cara, aí eu pensei que eu também. Aí essa mesma irmã um dia olhou para mim e falou, Lando, você deve estar enlouquecendo, né? Porque como é que você está lendo um negócio assim, entende e tal? Aí eu pensei assim, porque eu tive uns amigos que era do Hare Krishna e tal. Meu, tem cara que se enfia na religião aí, loucamente. Opa. Pode falar, pastor, pode falar. Tem pessoas que entram na religião loucamente. E não precisa ser cristão, não. Ele está tão mal que ele se joga em qualquer lugar. Você entendeu? Eu comecei a pensar isso. Eu falei, Lando, não é que a Bíblia está funcionando. É que você está tão mal que você está se jogando nessa biblinha aqui. Mas isso aqui não tem nada a ver. Aí eu ia orar, aí eu senti uma presença diferente. Eu falei, não, mas peraí, isso me faz bem. Então eu vou continuar lendo. Aí eu fui continuando lendo. E aquilo foi me dando vida, cara. Sem um pastor, sem ninguém me dar um toque assim. Sem ninguém mesmo. Porque eu corria dessas coisas, eu estava muito solitário.
O que eu vejo assim, pastor, é que as pessoas elas têm crise de identidade. E nós saímos de um lugar a qual nunca nós éramos para ter saído daquele lugar, que é o céu, a presença de Deus. E quando nós voltamos, ou estamos no processo de voltar, uma coisa nos faz se estabelecer. Não é prosperidade, não é casa boa, não é restauração familiar, não é nada disso. Só nos faz permanecer aqueles que realmente conhecem e entendem a presença do Senhor. Ou você pode ser o que você quiser. Você pode estar onde você estiver. Hoje eu estava lendo sobre, o meu devocional foi Jeremias. Jeremias preso, mas o Senhor ainda falava com ele. A gente pode falar Paulo e Silas, preso, mas ainda entregavam uma adoração ao Senhor. Hoje que as pessoas não conseguem entender é o quê? Nós somos filhos de Deus. Sim. Nós somos seres celestiais, nós não somos seres carnais que todo dia morrem. Pronto, acabamos de morrer, mas um pouquinho agora, porque uma célula nossa morreu. Só que nós somos seres espirituais. Nós não somos seres carnais. E como seres espirituais, nós estamos voltando para um lugar a qual nós nunca deveríamos ter saído, Sim. que é o céu. E aí nós não conseguimos caminhar diretamente porque nós não entendemos quem nós somos. Talvez essa pessoa que está nos ouvindo, nos escutando, ela só precisa de entender que ela é filha de Deus. No testemunho do Senhor, a gente já começa já a finalizar, mas no testemunho do Senhor eu vejo que, tipo assim, muitas crises de identidade. Roqueiro, hippie, droga de tudo que é jeito, tentando criar uma paternidade, atrás de uma paternidade, um ser superior, a qual nunca teve, que era eu posso estar errado no que eu estou falando, né? Porque cada caso é um caso, mas nunca teve a presença do pai presente. E eu trabalho com adolescentes, eu sou cruel a respeito disso daí, na masculinidade paterna, no homem mesmo dentro de casa. E aí, mas quando encontrou verdadeiramente, através das Sagradas Escrituras, a Bíblia, o amor do Pai, o Pai falando assim, não é eles que precisam de ser perdoados, quem precisa de ser perdoado é você, dos seus erros. Eu estou aqui para te perdoar. Você tem que ajustar a sua vida. Você quer receber o seu perdão? Tem muita gente que, ao invés de receber o perdão de Deus, é o crente pá, né? Que muito... essa palavra serve para ele, essa palavra serve para ele. Não, qualquer palavra serve para nós. Eu falo na nossa igreja lá que às vezes pode estar um gago pregando, ou pode estar uma pessoa indouta só falando assim, não matarás. A palavra serve para nós. Talvez hoje eu não mato, mas daqui a 5 minutos. Tudo que vem de Deus serve para nós. Então, é crise de identidade que as pessoas precisam de se estabelecer na vida dela e falar assim, não, eu sou filho de Deus. Tem muito crente dentro da igreja hoje que não sabe que é filho de Deus. É o filho pródigo e o filho mais velho. O filho mais velho que está dentro de casa tem tudo, mas não tem uma coisa. Não tem a presença de Deus e não desfruta das bênçãos de Deus. Pastor, a gente precisa ir já para o finalzinho. Sim. Mas eu queria muito, muito que o senhor olhasse nessa câmera aqui, e entregasse uma mensagem para essa pessoa que está nos assistindo, está nos... Eu acho que para finalizar com tudo que eu falei, quando eu encontrei a Bíblia na casa da minha irmã, aquela Bíblia fez efeito para mim. Então, o que vai mudar a sua vida é a palavra de Deus. Jesus disse, as palavras que eu vos falo é espírito e vida. Então, a palavra é o espírito, não é só uma palavra. Ela traz com ela o espírito para trazer a mudança. Porque o fruto do espírito é o quê? Paz, amor, alegria, bondade. Então, a palavra vai trazer isso. E a misericórdia de Deus, quando me alcançou, ela me alcançou para mudar a minha vida. Quando eu mudei a minha vida, eu consegui mudar ao meu redor. Consegui voltar a ter relacionamento com a minha ex-esposa, mesmo ela casando de novo, entendeu? E consegui perdoar de verdade, porque eu já não me sentia um frustrado, fui traído. Eu me traí a vida toda, cara, eu traí pessoas. Então, eu comecei a entender, eu falei, cara, Landu, é só você pegar a boa, cara. É só você entender que no processo você não conheceu a verdade. Então, a verdade me libertou e todas as outras coisas não importavam mais. E eu penso que isso fez com que hoje eu me tornasse um pastor, mas eu sou mais evangelista. E essa vontade de falar para todo mundo, vim aqui com muita vontade de também participar desse podcast aqui. Por quê? Porque é mais uma oportunidade de eu falar para alguém que está precisando, creio que alguém vai ouvir isso. Existe uma saída, cara. A saída é você se encontrar. Encontrar Jesus é se encontrar. Escuta,
Encontrar Jesus é encontrar a razão da sua existência. Porque cada um tem seus problemas. Eu fiz essas loucuras todas, mas todo mundo faz loucura. Todo mundo está viciado, todo mundo está, sabe, passando noitadas aí em internet, vendo, sabe, cara? Hoje são novos vícios, pornografia. É vício de tanta coisa, cara. E tudo que você está precisando é ter esse encontro com a verdade. Para mudar quem? Você precisa mudar. Não é o mundo que precisa mudar. Você precisa. Tanto é que a gente não é desse mundo. A gente muda para um propósito de Deus, para depois a gente sair desse mundo e viver no mundo perfeito dele. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para que vocês estejam comigo naquele lugar. Então eu sou um homem que estou sendo preparado para viver uma vida eterna. Já tem a vida eterna, já está em mim, mas um dia eu vou palpar ela, eu vou tocar naquelas coisas que Jesus, nesse momento, está lá vivendo, está tocando. Então, você tem que entender esse processo. Não queira mudar o mundo. Não se revolte com problema de pai, de mãe, de esposa, de traição. Porque, irmão, um dos maiores problemas do homem, eu descobri que não é droga, tá? Irmão, o maior problema do homem é paixão, cara. Olha as músicas sertanejas como vende, cara. Olha as músicas de sofrência. Irmão, para com isso, cara. Quem precisa ser adorado, amado, é Jesus, aquele que pode te recompensar por isso. Então, se cura, irmão. Se cura. Para de ouvir. E outra, sai dessa cultura, cara. Porque do mesmo jeito que eu falei que baseado tem cultura, música sertaneja também é cultura. É cultura de homens frustrados. Cara, eu nunca vi tanta notícia na internet ultimamente de homem matando mulher, cara. Homem matando mulher por não ser correspondido. Eu podia ter sido um desse, cara. Eu podia, porque a minha mãe, na loucura dela, porque minha mãe, por ter saído da igreja, ela teve um problema sério de psiquiátrico. Certo. E ela, quando estava na loucura dela, ela até questionava. Eu falei, agora vai virar crentinho? Virou bonzinho? Eu pegava A sua mãe? A minha mãe. Meu Deus. Ela que foi da igreja, tudo, ela... Cara, a minha mãe passou por 40 internações psiquiátricas. Tem mais 3 irmãos que passaram por psiquiatria. Mas, Então, veja bem, irmãozão. A minha mãe, ela viveu uma vida também, cara, complicada nesse sentido. Que ela precisava se encontrar, você entendeu? Então, eu venho de uma situação, assim, de família, que eu não tinha como me encontrar. Então, eu creio que Deus está me usando aqui nesse momento, porque eu não tenho vergonha de contar essas coisas. Porque uma hora eu vou partir daqui mesmo, cara. Não tenho nome, não tenho nada, cara. Eu preciso falar de Deus. Mas entenda o seguinte, cara. Olha a vida que eu tinha, cara. Minha mãe com esses problemas, sabe? E eu vivendo essa situação da esposa ir embora e com a minha mãe, e tendo que internar minha mãe de manhã, a esposa vai embora à noite, filha, depois o irmão e tal, droga, polícia, cheguei a ser preso. De menor, mas fui preso. Então, por que eu estou bem hoje, cara? Por que eu sou considerado? Cara, 40 anos de evangelho. Já tive tudo quanto é canto, cara. Tenho amigo em tudo quanto é lugar. Você acha que religião faz isso? Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então, pega essa boa. Pega essa boa. Recebe vida, irmão. Tira a religiosidade da sua esfera de pensamento e pensa assim, cara, eu vou pegar a vida que Deus quer me dar. Foi o que eu fiz, tá bom? Glória a Deus. Eu queria falar muito aqui, porque eu sou falador pra caramba, mano. E eu não sei se eu me queimei, porque eu falei tanta coisa aqui, mas, irmão, se eu me queimar, não tô nem aí. Porque o importante é que eu tô falando com alegria de tudo que Jesus fez por mim. Eu ficaria aqui 10 horas, eu pagaria aqui, irmão. Eu pagaria para ficar falando aqui, tá bom? Então, um beijão em você, irmãozão, e a gente se vê por aí, tá bom? Manda essa mensagem para tudo quanto é lugar, irmão. Ó, e toma cuidado, viu, irmãozão? Toma cuidado, cara, porque a vida é muito louca, cara. O diabo quer pegar você, cara. O diabo quer pegar. E não se sinta que, não, eu sei me proteger, irmão. Proteção só pelo sangue de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém. Pastor, quem quiser encontrar o Senhor, fala o nome da igreja.
Como que é? Como que faz? A gente tem uma igreja ali pro lado da Avenida Santa Catarina, Certo. perto da Vila Mascote, chamada Arca, né? É uma igreja nova que a gente está aí fazendo um trabalho. É ali na Bezerra de Menezes, 567. Ali no Jabaquara, perto do Açaí. Certo. Jabaquara não, ali na Vila Santa Catarina. Então a gente se encontra por lá, alguma coisa assim. Ou você mesmo entra em contato com a turma aqui, eles dão informação. Certo. As redes sociais é Igreja Arca, né? Igreja Arca. Porque a Igreja Arca é Arca Igreja Cristã. Arca Igreja Cristã. Tá certo, é isso daí. Olha, escuta só, você que nos acompanhou até agora, eu queria só que você ficasse com esse versículo aqui, tá bom? Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Guarda essas duas coisas aqui, ó. Primeiro, isso daqui foi revelado através da palavra, está escrito. A palavra de Deus nos diz que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra, Senhor. Então, as únicas duas formas de você encontrar aquilo que você precisa é o quê? Através da palavra, conhecendo a palavra, que vai gerar fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. O pastor que esteve aqui conosco hoje, ele encontrou estabeleceu ali, foi quando ele começou a ler os evangelhos. Talvez você está aqui nos escutando e Deus está te impulsionando. Saia desse estado que você está e vai ler o Evangelho, vai conhecer de Jesus, porque Ele é o único caminho que vai nos levar de volta para casa, para um lugar que nós nunca deveríamos ter saído, tá bom? Obrigado, porque você esteve conosco. O pastor vai orar, nos abençoando. E eu não sei por que você ainda não deu o like aí, não sei por que você ainda não compartilhou com alguém, não sei por que você ainda não ativou o sininho de notificação. Faz isso correndo, porque tem muita coisa boa vindo aí, tá bom? E eu te peço, esqueci de falar no começo, mas eu te peço. Agora nós temos a opção de você se tornar membro do RVCast. É isso daí, tá bom? Nível 1, nível 2, nível 3. Aqui embaixo vai estar a descrição, tá bom? Lá vai ter sorteio, tem mentoria, tem discipulado, tem um monte de coisa bacana lá. Entra lá no link que está aqui embaixo, aqui na descrição, que vai ser top de verdade. Eu agradeço a dona Irene Gastronomia, que mandou hoje aqui uns negocinhos para nós comer. Bom, né, pastor? Bom. Gostoso, né? Agradeço a dona Irene Gastronomia, foi top de verdade. Corta para nós aqui que o pastor vai orar por nós, nos abençoando. E é isso aí. Tá. Quando o pastor fala abençoando, porque Deus abençoa de verdade. Eu não me converti, só recebi a paz. Só a paz já estaria suficiente. Mas Deus me deu vida, me deu a família de volta, aquelas filhas que eu pensei que perdi, são tudo mulheres hoje casadas, obreiras da igreja, tenho 4 netos maravilhosos. Irmão, viva a vida, cara. Senhor, o Senhor veio dar vida e vida com abundância. Não importa, Pai, não importa, Pai, não importa. Senhor, a Tua palavra diz no Salmo 103 que é o Senhor que fecha a nossa sepultura. O Senhor enche a nossa boca de bens, de sorte que a nossa mocidade se renova. Eu te agradeço porque eu sou um milagre, eu sou uma obra das suas mãos, Senhor, para anunciar para aqueles que estão ao meu redor e onde eu tiver oportunidade, que eles podem viver a mesma vida que eu. E muitas vezes até melhor, porque eu tenho vivido um limite de fé, mas você pode ir muito além do que eu já vi na vida. Glória. Porque eu falhei no caminho e muitas coisas a gente às vezes também não vive a plenitude, mas eu declaro sobre a tua vida a plenitude de você viver coisas que eu não vivi. Porque Deus, Ele dá, e Ele dá com medida recalcada, sacudida e transbordante. Por isso, creia, meu irmão, creia. Não pensa como é que eu vou chegar lá. Você vai passar além, você vai além do que tudo eu falei. Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida, porque não é você, é o Espírito
Espírito de Deus que vai te possuir, vai te dominar e vai gerar vida com abundância. Creia, meu irmão. Creia, e eu oro e te abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso aí, querido. Não esquece, tá bom? Estamos no estúdio Os Crentes, tá bom? Esse programa é o oferecimento da igreja Resgatando Valores. Entra aí rapidinho para você conhecer lá no Instagram, @resgatandovalores_. Segue o pastor Marcelo também, @PR Marcelo com 2 L's Vieira, tá bom? E foi uma alegria ter você aqui conosco. Até uma hora dessa, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Corta para nós aqui, produção, por favor. Pastorzão. Opa. Deus abençoe. Obrigado, Irmãozão, viu? valeu mesmo Foi pela uma bênção, oportunidade. tá? A gente pode marcar a segunda parte Pode. Dos 10 capítulos, né? dos 10 capítulos? Sim. Nós vamos marcar uma segunda parte. Tem coisas Vamos seguir. assim que a gente falou com muita empolgação e pode ser que a gente tenha uma oportunidade de responder algumas perguntas. Vem cá, esse ponto, porque eu acho que é importante, sim. É isso aí. Tá bom? Conta Fui. com a gente. Tchau, Deus Conta com a abençoe. gente. Obrigado, Glória. viu? É nóis. É nóis. 27 hearts beat.